Fala galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje com o tema geometria plana. Mais precisamente vamos falar de triângulos. Essa figura que é muito utilizada dentro da matemática, em muitas resoluções de exercícios, tanto no oitavo ano, nono ano e principalmente no ensino médio. E também muito cobrado nos vestibulinhos e nos vestibulares que vocês vão enfrentar aí pela frente. Vamos aprender tudo isso junto? Bom, galerinha, vamos começar falando aqui então sobre os elementos de um triângulo. Esses pontos que eu tenho aqui em rosa são os vértices do triângulo. Eles correspondem ao cruzamento entre os lados, tá? Eu tenho aí retas suportes de onde eu tiro pedaços dessa reta, segmentos dessa reta para formar o triângulo. E o cruzamento entre elas formam os vértices, tá ok? Esses segmentos em amarelo são chamados de lados. Eu tenho aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC do meu triângulo, tá? Tenho também lá dentro, nos cruzamentos formados entre as retas, entre os lados, os ângulos chamados de ângulos internos da figura, e quando eu faço o prolongamento de cada um desses lados, surge com o prolongamento e o outro lado do triângulo, um ângulo chamado de ângulo externo do triângulo. Uma propriedade muito importante é que sempre um ângulo interno junto com um ângulo externo vão formar um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Eles serão sempre suplementares. Outra propriedade importante é saber que a soma dos três lados de um triângulo fornece para a gente o valor do perímetro, a soma de todos os lados da nossa figura, tá certo? Bom, falando um pouquinho de soma dos ângulos internos. A galerinha já viu aí para trás, em teorias aí no seu colégio ou aqui com a gente também, que como funcionam ângulos formados entre retas paralelas cortadas por transversais. Eu peguei aqui triângulos, ângulos internos, chamei de A, B e C e estou observando essa reta suporte da base desse meu triângulo e essa outra reta que passa pelo vértice do meu triângulo lá em cima. Se eu observar, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, esses dois ângulos, esse aqui de baixo, interno do meu triângulo, e esse outro ângulo lá, são ângulos alternos internos. Bom, se eles são alternos internos, eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Então, se eu chamei esse ângulo interno de A, esse ângulo também tem que ser chamado de A. Bom, olhando para a outra transversal agora, ou para o outro lado do meu triângulo, se esse ângulo mede C, ele é alterno interno com esse ângulo, que também vai ter medida C. São alternos internos, ou seja, medida C, medida C. Qual a conclusão que eu chego com tudo isso? Se eu olhar para essa reta aqui de cima, somando os ângulos A, B e C que eu obtive aqui em cima, eles vão me levar ao valor de 180 graus. Mas como os ângulos A e C são ângulos que possuem a mesma medida que os ângulos A e C internos ao triângulo, então eu posso dizer que a soma dos ângulos internos, SI, do meu triângulo A mais B mais C, sempre vai corresponder a 180 graus. Mais uma propriedade aí extremamente importante para quem vai trabalhar com cálculos envolvendo triângulos. Então, perímetro, ângulos interno e externo são suplementares e agora a soma dos ângulos internos. A classificação dos triângulos funciona como? Eu posso classificar os meus triângulos de duas maneiras. Primeiro, quanto aos ângulos e depois quanto aos lados. Quanto aos ângulos, os triângulos são chamados de acutângulos quando possuírem apenas ângulos menores que 90 graus. Você pode observar na figura 3 ângulos menores que 90. Ângulo, triângulo, acutângulo. Agora, se o meu triângulo indicar para mim um ângulo, a presença de um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, esse ângulo obtuso vai fazer com que o triângulo seja classificado como obtusângulo. E por fim, se eu enxergar um ângulo retângulo no meu triângulo, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. E os lados desse triângulo vão receber nomes específicos. Aquele lado que é
oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados serão chamados de catetos. Quando a gente for trabalhar com trigonometria, você vai trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Mas é só spoiler de uma matéria que vai aparecer aí para frente para a gente, tá certo? Então, 3 classificações quanto aos ângulos: triângulos acutângulos, obtusângulos e triângulos retângulos, quando você enxerga lá um ângulo de 90 graus. Quanto aos lados, se o triângulo possui 3 lados iguais, ele é classificado como triângulo equilátero. Consequentemente, os 3 ângulos desse triângulo serão iguais. Como a soma dos 3 precisa dar 180 para que eles sejam iguais, então eu tenho que ter cada um valendo 60 graus. Segunda classificação: quando eu tenho 2 lados com a mesma medida e um lado diferente, esse triângulo é classificado como isósceles. Observem lá, ó, os lados que têm a mesma medida estão em amarelo. Aquele lado diferente, que tem uma medida diferente, está aqui na cor vermelha, e ele vai ser chamado de base, sempre nos triângulos isósceles. Outra propriedade importante é que os ângulos da base sempre vão possuir a mesma medida. São ângulos opostos aos lados que têm o mesmo valor, né? Então, os ângulos em azul aqui possuem a mesma medida. E, por fim, o triângulo escaleno, aquele triângulo que possui 3 lados com medidas totalmente diferentes. Como consequência, os 3 ângulos também terão medidas diferentes. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês uma introdução a toda essa teoria de triângulos que nós vamos ver aí para frente. Espero que vocês tenham relembrado algumas coisas que vocês já sabiam sobre triângulo, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e tenham entendido tudo isso. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um abraço!